paz, pessoal, da parte do Senhor, Yeshua, que essa palavra seja semeada em boa terra e para a glória dele, encontrando morada, para que o Senhor seja glorificado, amém? Que essa palavra venha trazer esclarecimento, porque é uma palavra maravilhosa e necessária. Então, que seja a vontade do Pai e a ministração em todos, em nome de Yeshua, amém? Eu vou falar a respeito de um assunto muito importante, que é a questão da ceia do Senhor, como que ela é colocada de modo indevido, por não ser compreendida. As pessoas tomam o vinho, o suco de uva, as pessoas comem o pão sem fermento, porque assim elas são orientadas a fazerem, e não ler o contexto, não ler outras passagens, não estão com a mente renovada para entender que estamos no novo tempo, né? Novo tempo o quê? Eu vou ler primeiro Hebreus 8 aqui, a partir do versos 10, Hebreus 8, versos 10, diante que diz, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E a Bíblia ela não se contradiz, porque tem outras palavras que vai dizer, se ninguém ensinar, ninguém se converterá, ninguém se arrependerá dos seus pecados. O ensino do Evangelho ele tem que ser ensinado, tem pessoas mais esclarecidas que precisam orientar outras. Não é desse tipo de ensino que está falando aqui, mas é de conheça o Senhor, saiba do Senhor, o que o Senhor quer, em minhas palavras, né? Porque tão logo conheça o Senhor, é tudo referido à vontade dele, o que ele disse para Moisés, né? As orientações do sacerdócio levítico. Então, existem duas classes de pessoas que estão rumo ao engano. Primeiro, aqueles que vivem em Israel, que tiram 7 dias anualmente das suas vidas para se abster de comer pão com fermento, ficam por 7 dias fazendo o que era feito de tradição a tradição pelo povo de Israel, até o dia de Yeshua, que cumpriu, também fez a ceia, o jantar, se reuniu, eu vou ler daqui a pouco, com os discípulos. Então aqui o Senhor está falando a respeito desse tipo de conhecimento. Como chegar a Ele, como adorá-lo, como reverenciá-lo, como obedecer à vontade dEle, mas as pessoas estão deixando o mais importante de lado, que nos garante salvação, que é Yeshua, a aliança estabelecida aqui nele, a salvação por fé, o valor do sangue derramado, o sentido do pão, do jantar, da ceia, né? Então vou ler agora Lucas, só que assim, primeiro eu vou ler um versículo, que é como é colocado nos templos religiosos. E aí, pessoas que são leigas acreditam que estão fazendo certo. O versos... Eu vou ler 2, né? Só para garantir, eu vou ler 2. Eu vou ler o 17 e o 18, que diz, recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Vou ler o 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo,
Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, esses 3 versículos são colocados. Aí as pessoas entendem que tem que repetir, repetir. Só que o ato de repetir ali simboliza com conhecimento de tudo que eu li, tá? Que não tem como ler tudo. Eu vou dar uma pincelada em cada capítulo, depois eu vou voltar aqui e falar do que se refere essa ceia. Mas basicamente quando as pessoas se reúnem para ceiar, que não é um jantar, eles estão oferecendo Yeshua repetidas vezes. Enquanto em Hebreus 9 vai dizer que uma única vez foi suficiente. Então está indo tudo o contrário, né? E isso em vários campos, desde o povo que estão em Israel buscando o Criador, do jeito como era colocado a Moisés, coisas que representavam o Filho e se cumpriram no Filho, e o povo cristão também, que estão seguindo um ensino distorcido, sem contexto, e que não está de acordo com esse novo tempo. Olha só. Aqui chega o dia dos pães asmos. Se você ler a partir do 7, vai falar que chegou o dia dos pães asmos, né? Sem fermento. E ali o cordeiro devia ser sacrificado. Então Yeshua está no seu último momento, antecedendo o sacrifício. Ele é o cordeiro, sem mancha, sem pecado. É o Filho. E tudo tinha que ser cumprido nele. E aqui é mais um momento de cumprimento, né? E aí ele pede, a partir do verso 8, ele pede para que Pedro e João vão preparar a refeição, né? Lucas está escrito de um jeito, Marcos de outro, e Mateus também, mas o sentido é o mesmo, é só o modo de como colocar, né? Ponto de vista de cada um deles. Então eles segue o homem que estava carregando o pote de água, né? Vai até a casa dele, diz ao dono da casa, o mestre pergunta onde é o salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos, Então aí tudo é preparado, né? Ele fala a respeito da traição, a partir do versos 15, ele fala a respeito da traição, e aí onde chega o verso 17, que ele fala a respeito, que eu vou ler novamente agora, depois de ter explicado um pouco, tá? Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele está falando só propriamente dele? Não. Ele coloca a questão, porque lógico ele vai ser crucificado, né? Mas vai existir essa reunião com os santos, com os que creram, com os que o aguardam. Vai acontecer novamente com ele. Não é para se fazer aqui. A consciência aqui que Yeshua pede é que tenhamos, olha só, verso 19, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. E esse façam isso em memória de mim é que fica impregnado na mente das pessoas, como se fosse normal, como se fosse correto. Fazer em memória dele é já ter a consciência de que lá atrás, vou ter que ler, vou ter que ir lá em Números. Lá atrás, essa questão da oferta da Páscoa já estava representando ele, como ele disse lá aos 2 no caminho de Emaús, de Moisés, que foi dito pelos profetas,
e a Moisés, estava se referindo, que estava escrito em todas as escrituras, falando dele, né? Então aqui, Números 28, a partir do 1 vai falar das ofertas diárias, oferta do sábado, ofertas mensais, oferta da Páscoa e a oferta da festa das semanas. Era um segmento que eles deveriam ter para compreender como deviam caminhar de acordo com a vontade do Criador, mas representando o Filho, né? Eu vou ler aqui a partir do verso 16, que diz, no 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor. No 15º dia desse mês haverá uma festa durante 7 dias, como o pão sem fermento. No primeiro dia, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo, um holocausto de 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano, todos sem defeitos. O povo, em certo momento, um determinado tempo do ano, eles tinham que fazer isso aqui, porque estava representando as coisas futuras. Eles entendiam que representava as coisas futuras? Acredito que não, porque falharam, quebraram a aliança, e por isso veio a necessidade de ser estabelecida uma nova aliança, como eu li lá em Hebreus 8, tá? Então o Senhor fala também em Hebreus 9, Hebreus 10, que ele não se agradou das ofertas de holocaustos. Então preparou um corpo, que corpo? O filho. E o corpo está ali, sendo reunido com os discípulos, antecedendo os últimos momentos da crucificação, no jantar, que simbolizando um cumprimento necessário, e que ele está deixando claro que ele beberei só no reino de Deus, juntamente conosco. Então, quando ele fala, façam isso em memória de mim, ele está falando naquele momento, para que eles tivessem a memória. Mas existe um jeito de ter a memória, né? Existe um meio, precisa ir nos templos religiosos, entre aspas, ceiar, fecha aspas, de modo indevido? Não, de jeito nenhum. Mas a nossa consciência renovada nos permite compreender que uma aliança foi quebrada, mas existiu sempre o zelo do Senhor para conduzir o povo. Sendo quebrada essa aliança, e o Senhor já sabia que ela seria quebrada, ele estabeleceu uma nova, porque tudo constava a respeito do Filho, então precisava se cumprir nele. A nossa consciência diária é de que o sangue que foi derramado para estabelecer a nova aliança, como está escrito aqui, Deixa eu ler aqui de novo. Não, aqui, versos 20. Lucas 22, versos 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Aqui, ele tomou o cálice, né? Tomou, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Ali só ele podia beber esse cálice. Entende? Porque só o sangue dele foi aceito como sacrifício perfeito e definitivo em favor de muitos. Então, quando a gente faz isso, no pensamento de que estamos fazendo em memória do Senhor, nós estamos oferecendo Ele repetidas vezes. Não é para ser feito isso. Ou então estaria, né? Façam isso de geração a geração, até que seja... Que a palavra é clara, né?
até que seja concluído os tempos. Ele está falando ali para eles, façam isso em memória de mim. Não é continue fazendo isso em memória de mim. Ensine a outros a fazerem isso em memória de mim. E por que não está escrito dessa maneira? Porque outras palavras vêm colocar a necessidade desse sangue derramado, que infelizmente é pisado por muitos, para que fosse estabelecida a nova aliança. Ou então estaríamos em julgo de condenação, né? Eu vou ler aqui também Lucas. Tem um vídeo maravilhoso no canal que fala quem vocês dizem que eu sou. É muito interessante esse vídeo. Eu vou ler Lucas 24, 25 e 26 que diz: Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele tinha que sofrer todo o que ele sofreu, infelizmente. O sangue dele tinha que ser derramado, porque representava o cálice da nova aliança, né? Para ser estabelecida a nova aliança. O sangue dele, infelizmente. Por que eu falo infelizmente? Eu falo com pesar, porque é triste, né? Saber do pecado da humanidade e a necessidade do derramamento do sangue de um justo. Mas foi derramado em favor de todo aquele que crê. Então a gente precisa ter essa mente renovada para ter a confiabilidade de que foi suficiente, como diz em Hebreus 10. E como diz em Hebreus 9, havia sim a necessidade de um sacerdote anualmente oferecer os holocaustos, né, em favor dos pecados do povo. Agora não. Agora não há necessidade. Não há necessidade de Yeshua ser oferecido repetidas vezes, porque foi uma única vez. Foi aceito pelo Pai como sacrifício perfeito e definitivo, Hebreus 10. Então, é interessante ler Hebreus 9 na íntegra para ver que o sumo sacerdote da nova aliança, foi necessário a nova aliança, ele foi o cumpridor, ele cumpriu o que fora dito através de Moisés, os profetas, se cumpriu nele. Então, tem até uma passagem que os discípulos estão retirando a espiga, se não me engano, está em Lucas 2. E aí ele é questionado pelos fariseus. Yeshua não tinha como dar esse evangelho dado ao apóstolo Paulo para esses fariseus, porque eles não compreenderiam. Então, tudo foi colocado no seu devido tempo. E eles questionam por que eles estão colhendo espigas no sábado. Yeshua coloca como ele é o Senhor do sábado. Ali existia uma tradição rigorosa, eles estavam cumprindo à risca, vamos dizer assim, o que havia sido dito, mas eles falharam quando eles não reconheceram que o filho, ali era o filho, estava se cumprindo o que fora dito pelos profetas, como Isaías 53, e esse povo continua até hoje negando a suficiência. Pessoas que congregam não compreendem isso. Então, cear, comer o pão sem fermento, era um símbolo, né? Mas que não há necessidade de se fazer repetidas vezes. Você está oferecendo o filho repetidas vezes. Porque o suco representava o sangue, o pão, o corpo, e já foi oferecido. Então, como é que a gente vai com esse ritual sempre, sempre, sempre? Isso eu estou falando aqui com o entendimento da Bíblia. As pessoas oferecem Yeshua toda vez que ceiam nos templos religiosos. A suficiência do sacrifício não é perfeito, não foi perfeito na consciência. Acredito que inconsciente, né? Porque as pessoas não entendem. Eu vou ler aqui, gente, 2 Timóteo. Deixa eu procurar aqui.
procurei apenas algumas passagens, porque não tem como ler tudo, mas estejam certos de que o modo certo de ter a consciência do que nos foi feito através de Yeshua é ser gratos, é amar o próximo, é amar o Pai de todo o coração, é ter conhecimento e zelo e amor pela palavra dele, crer que a palavra dele é verdadeira, buscar a interpretação no Espírito, deixar as vaidades de lado e, deixa eu ver, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Aqui, eu vou ler a partir do 5, ó. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aqui o apóstolo Paulo está colocando para Timóteo, não que ele, de algum modo ali, na prática, estava fazendo algum sacrifício, não. Aqui a oferta de bebida é a persistência, a perseverança em levar a mensagem do reino, a mensagem do Yeshua ressuscitado. Perseverar até a morte. Ele foi perseverante, a corrida dele não foi em vão. E não pode ser em vão em nossas vidas. A gente precisa compreender o que fora dado pelo ministério do apóstolo Paulo. Está em jogo a nossa salvação. Está em jogo a renovação da nossa mente. Está em jogo a chave para sair das grades, das gaiolas, dos aprisionamentos espirituais. Impostos para que as pessoas continuem tendo práticas que não convém, que não está alinhado ao novo tempo, o tempo em graça. Filipenses, deixa eu ver aqui, Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé, que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estão alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Porque o povo estava seguindo as orientações do apóstolo. Então, como eu perguntei lá atrás, né? Existe um modo certo de ter uma memória do Salvador, que não seja um ato que representa oferecê-lo repetidas vezes? Tem. Se colocar, aqui fala, esteja sendo derramado como oferta. Se colocar como um sacrifício vivo, que é o que a Bíblia nos pede. Tudo que a gente for fazer ao Senhor, devemos fazer em conformidade com o que está escrito no Evangelho do Novo Tempo, do Evangelho do Apóstolo Paulo. Sacrifício vivo, que vocês ofereçam sacrifício vivos e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Então, é preciso renovação. Não tem outro caminho. Vários outros, é de mente não esclarecida, de uma pessoa não renovada. E isso é sério, porque está em jogo a nossa salvação, volto a dizer. Então, essa oferta de bebida aqui, que ele coloca, tem que estar alinhado com o que ele disse. Ele mesmo disse, claro, pela orientação do Espírito, que sejamos oferta diárias e agradável ao Pai. Nas nossas práticas, no nosso modo de viver, no culto racional, que o Pai sonda as intenções,
nas nossas intenções. As nossas intenções têm que ser formuladas de acordo com o que diz o Evangelho, com o que diz a palavra do Senhor. Então, como é que eu posso me encaixar numa tradição judaica, vou dizer assim, de um povo que está lá na terra de Israel, tiram 7 dias para fazer algo que eles acreditam que está em conformidade sim, ao tempo de Moisés, mas negando o filho, negando o que fora feito pelo filho, é tolice. A pessoa ela pode estar, claro que não vem ao caso, mas às vezes a riqueza, a ostentação, as pessoas dão ouvidos, acham que vale a pena, mas não. Não se trata de riqueza, não se trata de poder. Se trata da riqueza que vem dos céus, a compreensão do Espírito, uma mente renovada pela fé, como disse Paulo, né? Então toda obra ali é de acordo com a fé que temos. A fé em Ju, a fé que o sacrifício foi perfeito e definitivo, a fé e confiança no que lemos nos evangelhos, que nos dá clareza de todos os outros tempos. Então, quando Yeshua fala para aqueles 2 homens no caminho de Emaús, que eles são tardios em compreender, isso acontece até nos tempos de hoje. Como que eu posso me encaixar numa solene, uma congregação onde as pessoas têm essas práticas e muitas outras? Independente de nomenclatura, independente de qual seja o segmento, as pessoas sempre têm uma prática. Por quê? Eu quero colocar aqui uma questão, sem ofender ninguém. Ninguém vai a um teatro, ninguém vai a um circo, ninguém vai a um museu, ninguém vai a um lugar de grande concentração 2 vezes se ele não tivesse agradado na primeira. As pessoas precisam ser entretidas nos entretenimentos. No lado religioso não é diferente, porque a exposição do tempo de culto seja 2 horas ou 3 horas, a exposição, a exploração não é da palavra do Senhor. E isso já deixa com que as pessoas, já faz com que as pessoas fiquem dispersas, necessitadas de um andamento ritualístico. É diferente quando você sente, essa semana eu ouvi uma pessoa falar, eu gosto de ir tal lugar porque eu me sinto muito bem. Aí eu perguntei, por que você se sente bem? Eu não sei, eu vejo que as pessoas que estão lá, eles são pessoas de bem. São pessoas que a gente não vê escândalo sobre a vida delas. São pessoas que têm zelo pela palavra do Criador. Existe as pequenininhas, sabe? Aquelas denominação pequenininha, onde tem esses tementes, que tem amor à palavra do Pai e o Espírito opera, existe. Estou desfazendo aqui.